Murphy. Viu? É só de um filme, da Whoopi Goldberg com o Ed Murphy. Só um filme, a diferença. Vamos lá pegar. Vamos lá. Próximo filme. Vamos ver se o pessoal mata aí de primeiro. Aconteceu, próximo filme. Que filme é esse? Tem um Lero. Deixa. Tem um Lerinho, né? Tem um chorinho. Não é o do Leão. Não é do Leão. Né? O time do Leão. Sessão da tarde dele nem passava, né? Isso. Era só crédito pra quê, né? Mas vamos ver. Esse é o filme mais foda da Sessão da Tarde. Conta comigo. Apoiando? Não vi. Olha isso, cara. Que pariu. Não é minha época também, não. Não é minha época, Sessão da Tarde. Eu também não. É? Eu tenho 28 já. Ah, bom. Pode chorar, pode Chambers chorar. mortalmente esfaqueado em restaurante. Eu tinha 12 para 13 anos, a primeira vez que vi um ser humano morto. Foi no verão de 1959, faz muito tempo. Mas isso, claro, em termos de número de anos. Eu morava numa cidadezinha do Oregon. A gente vai assistir o filme todo, né? E aí, esse eu falo. Pra mim, o melhor dos 4 que a gente vai falar. Conta comigo. Rapaz, o pessoal tá morrendo, né? Do filme. Verdade, né? Já foi o Corey Feldman, foi o River Phoenix. O River Phoenix, pra quem não sabe, é o irmão do Joaquin Phoenix, né? Do filme A Vila e vários outros aí. Ele morreu na porta do boate, né? De negócio de droga, essas coisas todas aí. Mas enfim, 86. Muita gente pensa que o filme é do John Hughes. Muita gente confunde, mas não é. É do Rob Reiner, né? Foi ele que Rob Reiner, PH. Rob Reiner. Tá escrito Reiner. Que é o diretor do Antes de Partir, lembra do Jack Nicholson e Morgan Freeman, que eles fazem uma lista de coisas que eles querem fazer antes de morrer? Exatamente. E aí, conta comigo pra vocês. Esse sim, Vocês querem falar primeiro? Eu viu na sessão da tarde? Quem viu na sessão da tarde esse aí? Eu vi milhões de vezes. Esse não passa de jeito nenhum mais, né? Tem arma, tem morte. Cadáver. É o conto do Stephen King. Exatamente. Tem crianças que são crianças de fato fumando. Né? Usando armas. Usando armas de fogo. Não, e fumando tranquilamente. Não, vamos depois do jantar a gente fuma um cigarro. Que é a melhor hora do dia pra fumar. E jogando, né? Batida secreta, né? E jogando. Casa da água. Na jogatina ali, né? Pra mim o melhor, foi o filme A Jornada. Os 4 amigos, né? Os 4 amigos, olha aí a cena que o Caio falou. Eles jogando tranquilamente, um cigarro ali na manga. Né? Cara, é o clubinho dos amigos, né? Você já fugiu? Fugir de casa? Já fugiu? Eu sou antiquado, como diria o Caio. Antiquado? Eu nunca fugi com o Corey Feldman pra canto nenhum. Apesar de parecer um gordo aqui. Mas você já tem uma história? Cara, eu posso contar uma história pessoal aqui? Porque eu acho que o Conta Comigo Keith Sunderland, né, Gui? Aí, desde essa época o Jack Bauer tortura as pessoas. Jack Bauer. Olha só, o que acontece? O Will Wheaton, na verdade, ele participa do Big Bang Theory, né, que é inimigo do Sheldon. Que ele odeia o Will Wheaton tem um canal muito legal no YouTube onde ele fala de jogos de tabuleiro, pra quem gosta. Deve ser. É muito bom, cara. Muito divertido. Deve ser um arraso, um estouro. Desculpa. Eu vou contar uma história pessoal. Na verdade, eu sei que você tem uma história. Eu sei que você tem uma história.
Eu vou até, peraí, deixa eu até sentar aqui para ficar do mesmo nível. Essa imagem aqui que mostra os garotos é a imagem excepcional do Conta Comigo, porque ele mostra os amigos se desbravando, eles estão no trilho de trem, né? Eles estão saindo dos seus lugares. Eu tenho uma história pessoal muito forte com Conta Comigo e relacionada à amizade também. Julho de 94 foi um dos melhores anos para muitos brasileiros. Aliás, o ano de 94 foi um dos melhores anos para os brasileiros e um dos piores, né? Porque no dia 1º de maio de 94 o Senna morreu e todo mundo destruiu todo mundo que era fã de Fórmula 1, né? E a gente acordava de manhã cedo no domingo para assistir o Senna ganhar. Não era o Senna correr, a gente assistia o Senna ganhar. Então era outra experiência. E em julho, então foi uma tristeza em maio, e em julho o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, né? Então assim, foram dois extremos absurdos. Mas no mês de julho aconteceu uma coisa muito, muito pesada para mim. Primeiro que no começo de julho foi lançado o Rei Leão. O Rei Leão foi o maior filme que eu vi na minha vida, comecinho de julho. Vi aqui não, eu vi lá no Iguatemi, no cinema antigo, e vi no São Luís. Eu vi 17 vezes no cinema o Rei Leão. O filme que eu mais vi na vida, no cinema. Então naquela época a gente podia entrar pela manhã e sair só à noite, né? Com um ingresso, era outra época. E eu morava na Parquelândia, é um lugar que eu tenho muita saudade. Morou muito tempo na Parquelândia. E quando eu tinha 12 anos, foi exatamente no ano de 94, minha família sempre teve condições, sempre teve muito. A gente estudava em colégio bom, a gente tinha tudo que a gente queria. E eu morava, no final da minha casa, começava uma favela. Então a minha infância foi toda na favela. E era difícil eu me enturmar com as crianças. Imagina só, o cara que é o riquinho, entre aspas, se enturmando com os meninos da favela, né? Então eu dava de calção todo sujo para me misturar, né? E eu adorava isso, eram os meus amigos. E domingo de manhã, de um desses domingos, uma semana depois da conquista da Copa do Mundo, os meninos vendiam jornal. E eu sempre ajudava a pegar esses jornais pela manhã. Era um local que a gente pegava, a gente distribuía os jornais e ia vendendo em casa em casa. E eu fazia isso, não precisava de dinheiro, mas eu queria estar com os amigos, né? Então era uma coisa espetacular. Então eram 5 amigos contando comigo. E a gente tirou um 0 e 1, era domingo, 5h30 da manhã. Estava na rua da minha casa, a gente ficou esperando. A gente tirou 0 e 1 e eu perdi. E eu tive que pegar todos os jornais. Eu pegar num carrinho de mão, trazendo todos os jornais para ir distribuir entre eles. Eu fui lá pegar. Quando eu voltei, já estava voltando com o carrinho de mão, eu só vi carro de polícia fechando a rua da minha casa. Fechando, e ambulância, né? Eu fiquei assustado porque era muito cedo, né? Que porra é essa que aconteceu, né? E quando eu vi, tinha onde os meninos estavam sentados, esses meus 4 amigos, uma caminhonete, o cara estava de madrugada, estava voltando de uma festa, e ele atropelou os 4 meninos e matou os meus 4 melhores amigos. E foi a pior coisa que aconteceu na minha vida isso. Por quê? Porque eu perdi os meus melhores amigos. Você perder um conhecido é uma coisa, você perder seus 4 melhores amigos, isso é um negócio, um choque. Eu fiquei sem falar sobre isso, minha família nem sabe, minha família nunca me ouviu falar. Por quê? O que aconteceu comigo? Eu fiquei assustado e fui correndo para casa. Fui correndo, cheguei em casa, minha mãe me viu passando e nem notou. Eu passei dias e dias e dias remoendo aquilo. Eu nem fui ver os meninos de perto. Eu fiquei tão assustado que eu fui para casa, né? E foi o pior dia da minha vida. Eu perdi meus 4 melhores amigos. Só que no começo de julho estreou o Rei Leão, né? E eu não vi na estreia. Eu vi 3 semanas depois. Justamente uma semana depois do acontecimento. Minha mãe dizia, não, você tem que ir pro shopping porque a sua irmã vai comprar alguma coisa. Naquela época era assim, né? O seu irmão mais novo tem que ir junto, né? E ela falou assim, eu vou assistir um filme tal, tu quer assistir algum filme? Eu vou assistir esse filme aqui dos animais, do Rei Leão. E a cena que acontece com o Rei Leão, por isso que eu tenho uma ligação tão grande com ele, quando o Mufasa morre, o pai do Simba, o que o Simba faz?
ele foge, né? Ele fica com medo, ele é assustado pelo esse cara, ele fica com medo. Eu me identifiquei na hora, fiquei muito medo. Lamentei pra caramba, fiquei com muito medo. E com o passar do tempo, eu nunca esqueci esses meus amigos, né? Jamais vou esquecer. Mas como eu era muito pequeno, eu fui crescendo, eu fui percebendo que as histórias estavam acabando. As histórias que eu lembrava com eles, que, pô, eu ia com a Adriana, a gente jogava bola na rua, essas histórias estavam sumindo. E eu, o que é que eu posso fazer? Até que nos anos 2000, mais depois em 2006 precisamente, a gente teve a oportunidade de criar o Rapadura Cast. Inclusive o PH é um dos responsáveis pela criação do Rapadura Cast. Eu fui o último dos quadros a vamos criar. O PH foi um dos primeiros a botar força para criar o Rapadura Cast. E ele saiu da conversa de amigos para se tornar uma coisa muito importante. Que era o quê? Eu queria registrar os momentos com os meus amigos. Coisa que eu não fiz quando criança. Quando criança, essas imagens todas começaram a se apagar. Acontece isso, né? E com o Rapadura Cast eu tive a possibilidade de guardar todos esses momentos. E isso é muito bacana porque quando a gente faz... a gente fala muito de amizade, é o tema do próprio... da nossa conversa, que é a amizade. E às vezes a gente não dá valor, sabe? O próprio Conta Comigo, ele fala que amigos entram e saem da nossa vida como se fossem garçons em um restaurante, né? E ele até diz outra frase que eu nunca mais tive amigo quando eu tive 12 anos, né? É uma frase que ele termina o filme. Eu tinha exatamente 12 anos. E eu acho que essa frase ela muda um pouco, a gente muda as amizades, a gente muda o foco e a gente aprende com isso. Então, esse filme Conta Comigo é muito especial porque ele fala justamente disso, os personagens estão morrendo, né? Um foi numa mesa de bar, ele foi assassinado, né? Ele estava bem, o cara que era o escroto do grupo ficou legal e depois mataram ele acidentalmente num assalto, né? Então assim, o que eu penso muito sobre o Conta Comigo é justamente isso, a questão da amizade. Às vezes a gente não valoriza as nossas amizades, amizade distante, você não precisa estar do lado do seu amigo sempre não, mas você não pode esquecer. A minha forma de tentar lembrar sempre dos meus amigos, principalmente atualmente, justamente com o Rapadura Cast, 99 Vidas, com os outros podcasts, eu tenho muita sorte desses podcasts que eu tive a possibilidade de criar junto com o PH, principalmente o Rapadura Cast, o Isso é Muito Tarantino, que a gente conversa de bar. Olha que loucura, uma conversa de 2006 você escutar em 2013, é mais ou menos o resgate que eu queria ter com meus amigos, com aquelas fotos. Hoje ninguém revela foto, quem revela foto hoje? É tão legal a gente olhar as fotos antigas, né, e pegar assim, caraca, olha que bizarro na nossa infância, né? Ninguém faz isso. Só tá chorando aí. Às vezes o computador é formatado, a gente perde uma história, né? Então eu queria que vocês não esquecessem, o Conta Comigo, ele fala justamente disso. O Stand By Me, que é essa música, é justamente Conta Comigo, né? O que você precisar, conta comigo. Então eu até queria agradecer, eu nunca tive essa oportunidade de fazer isso, queria agradecer publicamente ao PH. Ah, não. Porque o PH o PH ele foi uma das pessoas mais importantes assim em relação à amizade comigo, porque a gente se conheceu. Abraço. Ficou lá. Calma. Eu faço isso, não se preocupe não. A gente ficou lado a lado por muito tempo, a gente criou muitos projetos, depois a gente se afastou, o tempo faz isso, o tempo afasta as pessoas. E hoje, principalmente nesse ano, eu tive a oportunidade de estar muito ao lado do PH. Queria agradecer ao meu irmãozinho PH por tudo. Vou dar um abraço. Ô, besteira. É isso que representa Conta Comigo pra mim, gente. Preciso de mais. Só isso. Palma, né, galera? É difícil agora continuar, né? Não. Então vamos fazer o seguinte. Desculpa, gente. Tinha um quiz agora. Vou deixar pro final porque o tempinho tá curto, mas Maria, ela chorou, eu vi também, chorou, você chorou também. O Conta Comigo, ele também tentando trazer pro mundo real. No real que eu digo assim, pro mundo menos chorável. Ele é legal, a gente hoje tá vendo muito filme de herói, né?
Homem de Ferro, não sei o que, essas coisas todas. E eu até brinquei no vídeo que eu fiz chamando o vídeo chamada que eu fiz lá no Iradex pra cá. É legal, Homem de Ferro e tudo, mas esses filmes todos que a gente vem fazendo evento e tudo, só que eles são tão assistíveis como filmes como Conta Comigo, como Clube dos Cinco, por exemplo. E eles ficam no tempo, né? Nenhum esses dois filmes, um é de 85, o outro é de 86. 85 e 86. Os próximos também são filmes velhos e até hoje você assiste, eles têm seu peso na história. E não são filmes filosóficos, pesados. Não, cara, eles são... Inclusive, desculpa te interromper, mas o primeiro que a gente falou, Clube dos Cinco, eu li uma resenha da época, né, do ano mesmo. Isso tem no Wikipedia falando lá, que citaram, mas só que eu peguei a resenha e fui ler, porque lá embaixo tem a referência da resenha. O cara destrói Clube dos Cinco. Destrói. É um filme simplista, é um filme estereotipado, é um filme raso. E é. Que bom que é, cara. Que bom. Entendeu? E às vezes o grande lance é ser simples, né? Porque a gente fala assim, tal, Homem de Ferro, não sei o quê, mas vida não é negócio de Homem de Ferro, não. Vida é isso aqui. Né? Vida é isso aqui. Mas enfim, vamos passando aí porque o negócio tá tenso. Vamos pro próximo filme, vamos rapidinho. Primeiro vai ter que dançar a lambada. Corta essa. Corta essa. Dança. Dança lambada. A gente não vai ver a máquina. Que pena. Os Goonies. Quer que eu dance? Dança lambada aí. Os Goonies, aí eu também pauso para explicar um pouco o livro. Muita gente perguntou o que é esse livro dos Goonies que a Dark Side lançou esse ano, né? Na verdade, esse livro foi lançado em 85 junto com o filme. Eu, inclusive, quando eu fiz lá o Iradex, né, sobre os Goonies, sobre o livro, um espectador enviou para mim o livro de 85 lá, todo com as imagens, a imagem do livro ou do filme e lá o livro escrito direitinho, fininho e tal. Ele disse que comprou, na época ele comprou numa banca em 86. Então assim, o Steven Spielberg, coloquei os três aí porque para simbolizar bem. O Steven Spielberg, o argumento é dele. Ele entregou para o Chris Columbus o argumento e entregou para o James Caan, que é o autor do livro. O mesmo argumento, ele pediu para que cada um gerasse um livro e um filme. E assim saiu o filme Os Goonies, como a gente conhece muito bem, e o livro Os Goonies, que a gente está passando a conhecer muito bem. Qual a grande diferença? É que aqui o James Caan escolheu que tudo ia se passar no ponto de vista do Mickey, ou do Mike, como você queira chamar, mas do Mickey, né? Então, tudo que o Mickey vê é como se baseia o livro. E aqui não, aqui é uma visão um pouco mais aberta, tem a parte do gordo e tudo mais. Os Goonies é a aventura dos amigos, né? Que aventura, né? A aventura daquelas, né? Quase o nome diferente. É aquela que você, por exemplo, você tinha um quintal grande, você enterrava alguma coisinha, aí fazia um mapa do tesouro e depois ia procurar, vamos ver se vocês acham onde eu enterrei. Brincou de tesouro, Dieguinho? Não, tesouro não. Não, mas meu Deus, Dieguinho, que infância minha, tu brincou na terra? Eu tentava fazer essas bugigangas aí. Cara, é impressionante como os Goonies é meio como o que ele mostra, a jornada que eles mostram, o que a gente aconteceu muitas vezes na nossa infância, nas brincadeiras, mas só acontecia nas nossas cabeças, né? Não existia nada tão grandioso, não existia um navio, mas só que quando você passava por uma aventura dessa, seu grupo de amigos de descobrir alguma coisa, de, sei lá... No outro dia, quando você se lembrava, era tudo muito grandioso e não tinha sido nada daquilo, né? E nos Goonies, eu acho que ele é muito alegórico nesse sentido, sabe? Ele é muito... Às vezes o que eu vejo do filme dos Goonies, eu penso que eu não estou vendo de verdade, eu estou vendo diante de como aquelas crianças narrariam. É engraçado que eles estão atrás do tesouro do Willy Caolho, né? Grande Willy Caolho. E no final do filme, não dá spoiler, pelo amor de Deus, né, gente? Por questão do Willy Caolho,
quando o Mickey encontra o Willy Caolho, o esqueleto, né? Ele fala, conversa entre eles, né? você foi o primeiro Goonie, né?